Todos os produtos da Vicustic são fabricados em Portugal. Venham daí. Olá, sou César Carapinha, estamos na Vicustic, que é uma empresa que produz produtos de isolamento e tratamento acústico. Hoje vamos falar de painéis ripados, aqueles que nós fabricamos e outros que existem no mercado, e vamos ver a diferença entre eles. Para tal, é preciso conhecer alguns conceitos de acústica, o que é isolamento e o que é tratamento acústico. Falemos de isolamento acústico. Ora, isolamento acústico é impedir que o som se propague de uma divisão para outra. Neste caso, temos uma cabine acústica que impede o som de entrar lá para dentro e os meus colegas podem trabalhar com algum conforto. Ora, nota-se bastante a diferença, não é? Da porta fechada para a porta aberta. Estas paredes o que fazem é impedir que o som entre. E isso é isolamento acústico. Vamos então falar de tratamento acústico. Há dois tipos de tratamento acústico. Existe difusão e absorção acústica. Os painéis ripados são produtos de tratamento acústico, mas de absorção. Fazem alguma difusão, ou seja, o som ao bater naqueles produtos espalha-se um pouco, o que ajuda na acústica do espaço. Aqui atrás de mim temos exemplos de produtos de absorção acústica. Portanto, o som em bater nestes produtos é absorvido e isto elimina aquilo que nós chamamos por eco. A linguagem técnica é reverberação, mas para ser mais simples de compreender, vamos utilizar a palavra que correntemente utilizamos no nosso dia-a-dia, que quando se diz que há muito eco, é porque há muita reverberação. Quer dizer que o som embate nas superfícies e é refletido e demora muito tempo a desaparecer. Nós já tivemos em restaurantes que é praticamente impossível comer porque é muito ruidoso. Isto acontece porque as superfícies são muito refletivas, muitas pessoas a falarem, e então o som ecoa muito, digamos assim, e causa um grande ruído geral. Esse problema é tratado com produtos que absorvem o som. Temos aqui alguns exemplos. Falei deste, que é bastante bonito e que utiliza como base exatamente a matéria-prima que utilizamos no nosso ripado. Mas depois existem outros, como este, por exemplo, que parece uma pedra mármore, mas não é. É um material absorvente. Som. 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 Perceberam a diferença? Ora, vamos então falar sobre os vários tipos de painéis ripados que existem no mercado. O que mais se encontra são painéis como este, que são feitos com umas tirinhas de MDF, que são agrafadas por trás a uma base que pode ser em feltro, pode ser feito em polietileno, mais conhecido por plástico, não é? Que é reciclado das garrafas de água. Portanto, é um método de fabrico muito simples, mas o MDF tem o problema que não é resistente à umidade. O produto que fabricamos, que se chama Vicstrip, é feito de outra forma. Se repararem, mesmo a espessura é diferente e não utiliza agravos. Isto tem muitas vantagens. Para já, não ocupa tanto espaço porque não é tão espesso, é mais fácil de integrar. Imaginem na porta de um armário, se pusermos muita espessura, acaba por o armário não fechar. Portanto, que é uma das aplicações para este produto. Mas depois também é muito mais fácil de trabalhar. É mais fácil de maquinar, de cortar, furar, etc. O facto de não ter agravos também ajuda muito na instalação. Por exemplo, eu tenho aqui uma peça cortada. Esta teve ali um bocadinho dentro deste jarro com água, por isso está cheio de bolor. Mas pronto, serve para exemplificar. Mas o que é que acontece com os agravos? Os agravos, no caso deste painel, são colocados de 10 em 10 centímetros. E aqui, por exemplo, fizemos um furo, quer dizer que esta tirinha só está presa por um agravo. Estão a ver o que é que acontece? Quem tem animais ou crianças em casa, isto aqui destrói um painel destes no instante. Reparem, não fica muito seguro nem muito bonito. Pronto, com o Vicstrip não temos esse problema. Nós o que fazemos é colar
o laminado direto na placa de PET, vamos lhe chamar PET, para não estar a dizer plástico, e depois este laminado é rasgado numa máquina que nós construímos para este efeito. Isto faz com que o produto seja muito resistente e, inclusive, possa ser usado em ambientes muito úmidos. Eu, na minha casa, tenho mesmo encostado a um lago e o Vicstrip que tenho apanha com água da rega 3 vezes ao dia, todos os dias. Obviamente, isto não é feito para estar mergulhado dentro da água, porque não é essa a sua função, mas se quiserem utilizar numa casa de banho, não tem problema nenhum, ou numa cozinha, não tem problema nenhum. Portanto, e essa é uma das grandes vantagens deste produto. Quando estamos a fazer uma instalação e chegamos ao fim da parede, há necessidade de fazer um corte. Portanto, eu aqui estou a mostrar, por exemplo, isto é um outro painel tradicional, depois de cortado, vou tirar este pedacinho. Este tem um MDF que não é preto e para já não fica muito bonito. E depois, como apanhou os agravos, esta ripinha saltou. Isto obriga o instalador, digamos assim, a andar aqui a inventar e a cortar e a colar. Mas atenção, este é um exemplo não tão mau, porque se tivéssemos que apanhar aqui só 3 mm de corte, já não dava para colar este pedacinho aqui. Portanto, este é um dos desafios numa instalação. O outro tem a ver com a aplicação de tomadas e fichas elétricas, etc. Portanto, aqui temos um painel furado. Eu tenho aqui uma tomada. E o que é que acontece aqui? Como temos um grande espaçamento, estas ripas são bastante espessas. Esta tem cerca de 12 mm, talvez um pouquinho mais. Ou seja, ficamos aqui com um buraco. Não é? Ficamos aqui com um espaçamento que não é estético. O instalador depois tem que andar aqui a inventar e a preencher isto, ou com cola, ou meter aqui um pedaço de madeira. Nunca fica tão bonito. Enquanto que no Vicstrip, ao fazer aqui um buraco para colocar uma aplicação como uma tomada, nós não temos leitura da espessura. Podemos ver um exemplo aqui na nossa copa. Vamos então falar da qualidade das matérias-primas e vamos falar dos padrões que nós temos como standard, digamos assim. Ora, o nosso método construtivo permite fazer coisas que não se conseguem fazer com agravos. Por exemplo, conseguimos fazer um painel com arripado e com muita definição, como é o caso deste padrão que nós chamamos de Vicstrip Double. Tem aqui uns rasgozinhos de 3 mm e, obviamente, esta tirinha que aqui está, que só tem 6 mm, seria impossível de ser agrafada, construída com os métodos tradicionais. Isto é uma grande vantagem. Este padrão é mais tradicional, mas ainda assim, vejam que, em comparação com o normal, tem bastante mais definição. Ora, os designers gostam muito disto. Ao nível de instalação é muito mais fácil quando temos que fazer curvas, por exemplo, às vezes as paredes não estão bem direitinhas. Ora, nesta pequena instalação temos alguns painéis Vicstrip, são os dois padrões. Estes aqui estão espaçados 6 mm, que permitem colocar uma tirinha de LED simplesmente encaixada. É muito simples. E aqui conseguem ver o efeito de um foco neste painel também. O efeito visual de ter um produto com muita resolução é muito bonito. E além disso, este laminado é muito agradável ao toque. Aqui temos também uma cantoneirazinha que nós colocamos só para fazer a separação. Como vê, também não está colada, está simplesmente entalada. Portanto, a instalação do Vicstrip é muito simples e é muito fácil criar elementos decorativos sem grande trabalho. Ora, em relação às matérias-primas, o laminado que usamos é HPL de alta qualidade deste fabricante, que é a Eger. Uma das vantagens é que, se um designer quiser incorporar o nosso produto com o mobiliário, pode também escolher a mesma referência para o mobiliário ou então dizer-nos qual é o Vicstrip que quer com a referência da Eger. E nós podemos fazer, por exemplo, este painel que aqui está,
com uma outra cor. Nós temos aqui alguns exemplos. Este, por exemplo, em vermelho. E aqui outro exemplo. Portanto, o mesmo produto, combinado com laminados diferentes e bases diferentes, conseguem-se designs, obviamente, diferentes e enquadrar na visão do designer. Vamos falar então da resistência à umidade. Porque se utilizarmos, por exemplo, este produto à beira de uma piscina ou numa cozinha, ou numa casa de banho, que são ambientes tipicamente úmidos, obviamente não podemos colocar nada em MDF. Mesmo o MDF hidrófugo, com o tempo acaba por inchar e acaba por ganhar bolor, porque é uma superfície muito porosa. Ora, aqui não há problema nenhum. E o PET pode ser molhado, não tem problema nenhum. Aliás, esta matéria-prima é utilizada para conter a água que nós utilizamos lá em casa. Portanto, não ganha bolor, o PET em si não ganha bolor, e obviamente se molharmos muito, depois seca e fica igual ao que estava, e não incha. Vamos então falar de um fator muito importante, que é o peso. Ora, o nosso produto, o Vicstrip, é cerca de 1/3 mais leve do que os produtos feitos com MDF tradicional. Há muitas vantagens em ser mais leve. Não é necessário escoras, é muito mais fácil de trabalhar, requer menos ferramentas e, obviamente, menos recursos humanos. Portanto, uma pessoa sozinha consegue colocar aqui um pouquinho de cola e encostar o painel ao teto e deixar lá colado, mesmo sem ter que escorar. Eu próprio já passei por isto e podem ver aqui neste quadradinho uma instalação que eu fiz na minha casa e neste caso no exterior. Eu vivo à beira da praia, é uma zona muito úmida e este é um painel que podem perfeitamente utilizar no exterior, que é resistente aos elementos. O Vicstrip é um produto de tratamento acústico composto por duas camadas, uma delas feitas de plástico reciclado e a outra é um laminado HPL da Eger. É um produto leve, resistente à umidade, não é fabricado com agrafos, o que permite ter muita definição nos padrões, neste caso, por exemplo, o padrão Double e aqui o padrão Simples. Ele é vendido em vários tamanhos, é de fácil instalação, pode ser colado ou parafusado. No caso deste padrão, traz o sistema de fixação incluído, portanto os parafusinhos são pretos e podem ser colocados nestas ranhuras. O Vicstrip é o painel ripado mais leve do mercado. Como tal, é muito fácil de instalar em tetos e pode ser inclusive utilizado em exteriores. E agora, o que mais nos orgulha é que é 100% produzido em Portugal. Obrigado por assistirem até ao fim. Vemo-nos no próximo vídeo.